Meu nome é Antenor, eu sou aluno do curso de Biologia da Universidade Estadual do Ceará e agora nós vamos falar um pouco sobre o evolucionismo. É óbvio que a espécie humana ela se distingue de todos os animais. E isso, apesar de que já está provado pela ciência, que os nossos genes são mais de 80% parecidos com dos animais da mesma espécie, mas nós ainda temos 1,7% de genes que nos diferenciam. Isso também o que nos faz também muito diferentes é a questão do uso da linguagem, né? Principalmente com a característica que nós temos de a partir de uma situação de cultura, a gente possa passar de geração em geração esse nosso conhecimento e a gente possa mudar o nosso posicionamento em relação à linguagem. Mas a nossa discussão é em torno do evolucionismo. Então, alguns pontos são bem discutidos, né? Que é a questão de se o mundo foi criado por Deus ou se o mundo foi criado ou se é fruto da evolução. A primeira discussão, uma discussão muito profícua, que fala sobre a origem, né, do universo. Então, a explicação científica para isso é que houve, há milhões de anos, né, houve a famosa teoria do Big Bang, que foi uma explosão que causou, né, uma quantidade imensa de energia. Essa quantidade enorme de energia provocou o surgimento, né, das galáxias, dos planetas e da vida que existe hoje na Terra, certo? A outra teoria é que o homem ele não teria sido criado por Deus, mas sim nós somos antepassados do macaco. Jamie Dimon, no seu livro O Terceiro Chimpanzé, ele mostra que nos estudos antropológicos feitos na Papua Nova Guiné, que realmente os nossos ancestrais foram os macacos. Iniciou-se no macaco, mas o homem ele apareceu a partir da relação de parentesco muito próxima com os chimpanzés comum, o chimpanzé pigmeu, que são os mais próximos numa forma de estudar que é conhecida como a diferença do DNA, certo? Então, a diferença da gente para o chimpanzé pigmeu e o chimpanzé comum é de 1,7%. Então, isso provaria a teoria de Darwin, né? Que é a teoria que é mais aceita hoje, em que o homem teria um ancestral comum, que é exatamente essas espécies de símios, né? Pela própria aparência, e que nós devemos ser dado um salto quantitativo. E esse salto ele passa, né, necessariamente pela questão da inovação e da tecnologia, que diz respeito ao uso de ferramentas a partir da pedra, né, o uso do fogo, certo? E o uso de outras tecnologias como a escrita, como a roda, que elas foram aparecendo e foram nos distanciando dos nossos ancestrais, que seriam os símios. Então, assim, esse grande salto, segundo o Diamond, né, é baseado nos estudos da antropologia e também nos próprios estudos do Charles Darwin. Ele mostra que o homem de Neandertal ele passou muito tempo, certo? Para fazer esse salto, exatamente porque ele ficou muito preso à questão do uso da pedra lascada. Só com o homem de Cro-Magnon é que a gente realmente conseguiu melhorar, né? Aí vem a questão da inovação e da tecnologia, melhorar
essas ferramentas e chegar ao que nós chegamos hoje. Então, assim, basicamente, para essas discussões evolucionistas de onde, como o mundo surgiu, a ciência mostra através da teoria do Big Bang, certo? Que foi uma partícula, que partícula de Biggs, né? Que teria causado uma explosão, e essa explosão teria dado origem ao universo. Com relação aos nossos ancestrais comuns, nós temos muitas evidências da antropologia, da paleontologia, da própria, atualmente mais da própria genética, que realmente nós temos um ancestral comum com os chimpanzés, né? Chimpanzés trogloditos, chimpanzés pigmeus, né? E que são nossos ancestrais mais próximos, pela diferença de DNA que nós teríamos, por essa nova forma de analisar. E também o outro questionamento é assim, determinados tipos de relacionamentos que são muito comuns ao homem, né? Como, por exemplo, o uso de vestimentas, a moradia, mas isso, a ciência mostra que isso é fruto da cultura, do próprio desenvolvimento, do próprio crescimento do ser humano, que fez com que, nesse grande salto para frente, nós pudéssemos nos diferenciar enormemente dos nossos ancestrais. Eu acho que esses 3 pontos são hoje os mais discutidos pelo senso comum também, né? Qual é a origem, se nós somos ou não descendentes de macacos, e também como nós chegamos a construir essa cultura que nós temos hoje. Então, essa explicação é bem clara, a ciência, de uma forma já bem evidenciada, mostra, né? Que ela explica através da teoria do Big Bang, dos estudos da antropologia e da paleontologia, e finalmente pelo desenvolvimento cultural e a nossa possibilidade de inovar, de criar e de possuir tecnologia. Obrigado, boa noite.